Fala galera, esse é mais um especial Profissões e no vídeo de hoje vamos falar sobre a profissão de controlador de torre de controle. Baita responsabilidade, né gente? E para bater esse papo, vamos falar com o Sargento Guilherme Costa, que é controlador da torre de controle de Congonhas. Bora pro vídeo? Bom gente, eu já estou aqui com o Guilherme Costa, que é sargento da torre de controle de Congonhas. Guilherme, obrigada por topar falar com a gente. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, Ana. Bom dia. Bom dia. Guilherme, para começar, qual é o papel da torre de controle? Então, a torre de controle ela tem um papel fundamental dentro do tráfego aéreo, que vamos dizer assim, é o primeiro órgão de controle que geralmente uma aeronave ela pede autorização. Então, aqui na torre de controle de Congonhas, por exemplo, num voo simples da ponte aérea, que é um voo que acontece muito aqui em Congonhas, um avião ele fala com 3 controladores diferentes. Então o papel da torre é prover a separação das aeronaves que decolam e pousam nesse aeroporto, tanto como os helicópteros que cruzam os setores aqui do aeroporto de Congonhas. Eu vi que esses dias vocês lançaram um novo sistema que é o Sigma, que ele é para unificar. Ainda assim, o avião continua tendo contato com 3 torres? Então, o Sigma é o Sistema Integrado de Gestão de Movimentos Aéreos. E ele, na realidade, ele provê essa integração em todos os órgãos de tráfego aéreo que aquela aeronave vai passar. Então, por exemplo, um avião decola de São Paulo para Porto Alegre. Lá de Porto Alegre, eles conseguem ter em tempo real, viver em tempo real a situação daquela aeronave. Aquela aeronave está taxiando, ela está decolando, ela está subindo, ela está descendo. Esse é o papel fundamental do Sigma, né? E atualmente, com quantos profissionais a torre conta para ter o funcionamento adequado? Olha, a torre aqui em Congonhas, ela tem um efetivo total de pouco mais de 50 pessoas, envolvendo estagiários, operadores, supervisores e instrutores. Porém, no dia a dia, um turno de serviço, como por exemplo hoje de manhã, a gente está com um efetivo um pouquinho reduzido, né, devido à pandemia. Tem menos aviões, logicamente haverão menos controladores. Então, em torno de 6 a 7 controladores. Mas antes da pandemia, esse número girava em torno de 8 a 9 controladores de tráfego aéreo para um turno de serviço. E qual que é o maior desafio hoje atuando na torre? Então, a torre eu diria assim que é um órgão de controle bastante específico, porque tudo acontece muito rápido. Uma aeronave, eu vou ficar em média com ela na minha escuta, dando autorizações para ela no máximo 2 a 3 minutos, né? Diferente de outros órgãos de controle. Então o avião chama para pouso no marcador externo, né? Que o pessoal que não tem conhecimento muito bom, geralmente aqui em São Paulo a aeronave chama a 5 milhas para pouso, que são isso, 10 km. Então mais ou menos para quem é aqui de São Paulo, aqui em Congonhas, a aeronave vai chamar lá no Parque Vila Lobos, né? Uns 10 km daqui. E esse espaço de tempo dela chamando lá no Vila Lobos até o pouso, ela vai ficar na minha escuta somente 2, 3 minutos, 4 no máximo. Quando não segundos, né? Um helicóptero cruzando é muito rápido. Então eu diria que o maior desafio da torre de controle é ter uma atenção espacial boa e em um tempo muito rápido. Além disso, a gente tem que trabalhar em equipe, né? Nós, como controladores de tráfego aéreo, nós temos que ter essa habilidade muito bem fundamentada, o trabalho em equipe, né? Saber ouvir o outro, saber escutar o outro. Então eu diria que esses são os 2 principais desafios, né? Ter uma atenção espacial muito boa em tempo rápido e ter o trabalho em equipe. Então adicionaria também aí um terceiro, que seria o controle emocional, né? Ana. Então a gente muitas das vezes temos muitos aviões para decolar e muitos aviões para pousar, e a gente, naturalmente, ser humano, né, querendo mostrar trabalho, ele quer fazer tudo muito rápido, mas a gente não pode se deixar levar pelo tempo. Temos que fazer dar as autorizações nos tempos corretos. Se o avião tiver que esperar, ele vai esperar, e o nosso maior papel é mostrar segurança às operações. E hoje, qual é o seu papel na torre de controle? Eu sou operador, né? Na torre de controle, como eu havia comentado anteriormente, nós temos 4, vamos dizer assim, mini empregos, né, dentro da torre. Tem um estagiário, que é o controlador que não tem experiência, chegou aqui no órgão de controle, vai aprender a trabalhar nesse órgão de controle. Tem um operador, que sou eu, né, no caso, eu trabalho sem dar instrução para outra pessoa, né?
O maior número assim, de cargos dentro da torre são os operadores. Depois vem os instrutores, que são controladores mais experientes, que vão dar instrução aos estagiários. E por fim, né, o topo da carreira, vamos dizer assim, são os supervisores, né? Eles supervisionam tudo que acontece dentro da torre de controle em um turno de serviço. A minha próxima pergunta também casou de ser a pergunta de uma seguidora nossa, deixa eu ver aqui, a Késia, que é: o que é necessário para trabalhar em uma torre de controle? 2 tipos possíveis de resposta. Se seria o que é necessário, assim, como que eu chego nessa profissão, ou o que é necessário nessa profissão para trabalhar na torre de controle, entendeu? Então, mas eu acredito que seria como chegar à torre de controle do aeroporto de Congonhas, né? Como que a gente consegue ser controlador aqui. Para isso, né, é necessário passar no concurso da Escola de Especialistas de Aeronáutica, EARC, em Guaratinguetá. Acontece 2 vezes ao ano e tem um exame intelectual que compõe as matérias de português, inglês, física e matemática, dentre outras partes do concurso, que é o teste físico, teste de saúde, exame psicológico. Daí, depois de passar em todo esse processo seletivo, a pessoa, né, ele vai se tornar militar, a pessoa vai se tornar militar e fazer um curso de formação de sargentos de 2 anos em Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Após se formar sargento, o militar, né, no caso o sargento, ele vai escolher algum lugar do Brasil para servir, né? Daí tem várias cidades do Brasil. Então vamos uma parte assim agora, o que te levou a trabalhar na torre de controle? O que te levou a se candidatar a prestar esse concurso? Então, foi um sonho de infância, né, Ana? Eu sempre sonhei em ser oficial aviador da Força Aérea Brasileira. Tentei por 2 vezes o concurso da EPICAR, né, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Depois tentei o concurso da AFA, Academia da Força Aérea. Então, meu sonho de infância era ser piloto da Força Aérea Brasileira. Acabei não conseguindo passar no concurso, então eu tentei fazer algo que fosse mais próximo a pilotar aeronaves. E o que é o mais próximo a pilotar aeronaves? Controlar aeronaves. De certa forma, a gente está com a mão na aeronave ali, está controlando a aeronave, só que com as mãos dos pilotos, muitas vezes. E, né, a paixão pela aviação, né? Eu sempre tive essa paixão pela aviação. A minha vida, ela gira em torno da aviação. Eu gosto muito de ler notícias, então trabalhar aqui para mim no aeroporto de Congonhas é um orgulho muito grande. E aproveitando o gancho dessa pergunta, já teve algum momento marcante que você já passou nessa sua profissão? Ah, sim, com certeza. Foram alguns, mas eu acredito que o mais marcante de todos foi o dia... É que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou sou nascido e criado em Florianópolis. Foi o dia que meus pais vieram me visitar aqui em São Paulo, ficaram alguns dias. E eu controlei o voo dos meus pais voltando para minha cidade. Então, saber que a vida dos meus pais estavam, né, na minha responsabilidade, ali nas minhas mãos, qualquer erro que eu cometesse com a aeronave, meus pais estariam dentro. Então, eu deixei eles aqui no aeroporto, vim caminhando até a torre, assumi o serviço, controlei o voo deles. Então, foi muito legal, mas tiveram outros momentos, né? O voo da seleção brasileira também, né? Já controlei o voo da seleção brasileira. Eu lembro também que eu controlei o primeiro voo aqui em Congonhas que teve um passageiro dentro do avião com sintomas de Covid, em março do ano passado. Então foi uma coordenação muito grande, né? A gente teve que dar prioridade para aquela aeronave, tivemos que taxiar aquela aeronave até um local isolado do aeroporto, né? Como o coronavírus era muito recente, a gente ainda estava se adaptando àquelas mudanças. Hoje a gente já sabe exatamente a forma correta que tem que fazer. Naquela época era uma época de, né, tudo muito desconhecido. Então foram alguns voos marcantes. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que fizeram pra gente, que foi do Beto, que ele perguntou se a transmissão de sinal e comunicação da torre com o avião funciona em toda parte do planeta. Olha, não, toda parte do planeta não. Inclusive dentro de um dos órgãos de controle de espaço aéreo brasileiro, que é o Centro de Controle de Área o Atlântico, né? Que fica lá em Recife e controla os voos que cruzam o Oceano Atlântico. O sinal de rádio lá não consegue chegar, quando as aeronaves estão lá no meio do nada, no Oceano Atlântico. Então esse controle
com essas aeronaves é feito através de um sistema chamado CPDLC, né, que é comunicação como se fosse por mensagens. Mas a grande maioria da comunicação dentro do Brasil é por rádio, né, por fonia. Guilherme, muito obrigada por ter respondido essas perguntas. Eu gostei bastante da nossa entrevista. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essas experiências que o Sargento Guilherme compartilhou com a gente. Se você gostou, é só deixar seu like e comentar aqui embaixo o que vocês mais gostaram dessa entrevista. Gostaria de agradecer também as pessoas que enviaram suas perguntas pra gente e até o próximo vídeo.